lendo e meditando o Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Volume 1, capítulo 61. Jesus faz o bem aos pobres depois de ter contado a parábola do cavalo amado pelo rei. 4 de novembro de 1944. Jesus subiu a um monte de cestas e cordas que está à entrada do pomar da casa da sogra de Pedro. O pomar está apinhado de gente. Também há gente junto à margem do lago, uns sentados, outros sobre os braços que foram puxados para a terra. Parece que ele já vinha falando por algum tempo, porque seu discurso já vai bem adiantado. Eu o ouço. Certamente vós, muitas vezes, em vosso coração já tereis pensado assim. Mas não é bem assim. O Senhor não faltou à benignidade para com seu povo, ainda que este tenha faltado à fidelidade para com ele 1010.000 vezes. Ouvi esta parábola, ela vos ajudará a entender. Um rei tinha muitos e esplêndidos cavalos em suas estrebarias, mas ele gostava de um deles com uma estima toda especial. Antes de possuí-lo, o rei o tinha almejado muito. Depois, tendo-o adquirido, colocou-o no lugar delicioso para onde ele se dirigia com os olhos e o coração, só para tornar a ver aquele seu predileto, sonhado fazer dele um dia a maravilha do seu reino. E quando o cavalo, rebelando-se contra todos os comandos, havia desobedecido e fugido para outro patrão, o rei, ainda com dor em seu rigor, tinha prometido ao rebelde o perdão, depois de tê-lo castigado. E fiel a isso, mesmo de longe, vela sobre o seu predileto, mandando-lhe presentes e guardas que lhe conservem com a lembrança do dono em seu coração. Mas o cavalo, ainda que sofrendo por estar exilado do reino, não era constante como o rei era, em amar e desejar o perdão completo. E se em certos tempos era bom, em outros tempos era mau. Nem era bom, nem maior do que mal. Pelo contrário, contudo, o rei tinha paciência. Com censuras e críticas procurava fazer do seu cavalo mais querido um dócil amigo. Quanto mais o tempo passava, mais o animal se mostrava rebelde. Invocava o seu rei, chorava sob o chicote dos outros patrões, mas não queria ser verdadeiramente do rei. Não tinha vontade de ser. Esgotado, oprimido e gemente, não era capaz de dizer:
Por culpa minha é que estou assim. Mas acusava ao seu rei. Este, depois de ter tentado de tudo, recorreu a uma última prova. Até agora, disse, eu mandei mensageiros e amigos. Agora vou mandar o meu próprio filho. Ele tem o mesmo coração meu e falará com o meu mesmo amor que eu. Terá carícias e presentes semelhantes aos que eu tinha. Aliás, ainda mais doces, porque meu filho sou eu mesmo, mas sublimado no amor. E mandou seu filho. Essa é a parábola. Agora dizei-vos-me, achais que o rei amava o seu animal preferido? O povo respondeu a uma só voz: infinitamente o amava. Podia o animal lamentar-se do seu rei por todo o mal que sofreu por tê-lo abandonado? Não, não podia, responde a multidão. Respondei-me ainda o seguinte: aquele cavalo, segundo o vosso parecer, como terá recebido o filho do rei, que ia para resgatá-lo, curá-lo e lavá-lo novamente para o lugar de delícias? Com alegria, naturalmente, com reconhecimento e afeto. Mas se o filho do rei tiver dito ao cavalo: eu vim para isso e para fazer-te isto, mas tu precisas ser bom, obediente, cheio de boa vontade e fiel a mim. Que achais que o cavalo terá respondido? Oh, não é preciso perguntar, ele terá respondido que sabia sim. Ou que lhe custava ser expulso do reino e que queria ser um com o filho do rei, dizia. Então, segundo vós, qual era o dever daquele cavalo? Ser ainda melhor do que lhe estava sendo pedido, mais afetuoso, mais dócil para ser perdoado do mal passado em reconhecimento pelos bens obtidos. E se ele não tivesse feito assim? Seria digno de uma morte, porque seria pior do que uma fera selvagem. Amigos, vós julgais bem, mas fazei também vós como quereis que o cavalo fizesse. Vós, homens, criaturas prediletas do Rei dos céus, Deus, meu Pai vosso, vós a quem depois dos profetas foi mandado por Deus ao seu próprio Filho. Sede, ó, sede, eu vos conjuro, pelo vosso bem e porque vos amo como só um Deus pode amar, aquele Deus que está em mim, para operar o milagre da redenção. Sede ao menos como vós julgais que deve ser aquele animal. Ai daquele que rebaixa a si próprio, homem, a um grau inferior ao do animal. Mas se ainda podia haver desculpas para aqueles que até o momento presente estavam pecando, porque muito tempo e muita poeira do passado já passaram desde que quando foi dada a lei, e sobre esta se pousou, agora já não podia mais. Eu vim trazer-vos de novo a palavra de Deus. O Filho do Homem está entre os homens para levá-los novamente a Deus. Segui-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouve-se um murmúrio de costume por entre a multidão. Jesus então ordena aos discípulos: fazei que os pobres venham para a frente, porque eles têm a rica oferta de alguém que eles se recomenda para obter o perdão de Deus.
Vêm avante 3 velhinhos esfarrapados, depois cegos e um escolhido, depois uma viúva com 7 meninas macilentos. Jesus os olha fixamente um por um, para a viúva e especialmente para os orfãozinhos. Antes diz a João que essas pessoas sejam colocadas lá no pomar. Quero falar com elas. Mas ele se torna severo com os olhos flamejantes quando a ele se apresentam um dos velhinhos. Porém, não diz nada no momento. Jesus chama Pedro, faz o que ele lhe dê a bolsa recebida pouco antes de uma outra cheia de moedas menores, esmolas diversas, recolhidas entre os bons. Despeja tudo sobre o banco que está junto ao poço. Conta e divide. Faz 6 partes, uma delas bem grande, toda com moedas de prata. 5 menores em dimensões, com muito bronze, e só uma ou outra moeda grande. Chama os pobrezinhos doentes e lhes pergunta: não tendes nada a dizer-me? Os cegos se calam, mas o escolhido diz: que aquele de quem vens te proteja. E nada mais. Jesus lhe põe a esmola na mão sã. O homem lhe diz: que Deus te recompense. Mas mais do que isso, eu de ti queria a cura. Tu não a pediste. Sou pobre, um verme que os grandes pisam. Não ousava esperar que tu tivesse piedade de um mendigo. Eu sou a piedade que se inclina sobre toda a miséria, que clama por mim. Não rejeito ninguém. Não peço mais do que amor e fé, para dizer: eu vou te atender. Ó meu Senhor, eu creio, eu te amo, salva-me então, cura o teu servo. Jesus põe a mão sobre aquele dorso encurvado e faz deslizar como que acariciando e diz então: quero que sejas curado. O homem se endireita, ágil e íntegro, com palavras de bênçãos infinitas. Jesus dá a esmola aos cegos e espera um momento para depois despedi-los. Chama os velhos, dá ao primeiro uma esmola e o conforta, ajudando-o por cima das moedas. Jesus se interessa, piedoso pelas desventuras do segundo, que lhe conta a doença de uma filha. Só tenho essa, e agora ela está doente. Que será de mim? Oh, se tu pudesses ir lá! Ela não pode vir, não se mantém em pé. Queria, mas não pode. Mestre, Senhor Jesus, tem piedade de nós. Onde moras, Pai? Em Corazim, porque sou Isaac de Jonas, chamado o adulto. Irás mesmo? Não te vais esquecer da minha desventura? E curas a minha filha? Podes crer que eu a posso curar? Oh, se eu creio, por isso é que te estou falando dela. Vai para casa, pai. Tua filha estará à porta para te saudar. Mas ela está de cama e não pode levantar-se há 3. Compreendi. Oh, obrigado, Rabi. Bendito és tu e aquele que te enviou. Louvor a Deus e ao seu Messias. O velho vai chorando,
cocheando o mais rápido que pode. Mas quando já está quase saindo do pomar, ele lhe diz: Mestre, mas irás assim mesmo à minha pobre casa? Isaque te espera para beijar-te os pés, levá-los às suas lágrimas, oferecendo-te o pão do pomar, o pão do amor. Vai, Jesus, eu falarei de ti aos da cidade. Irei, vai em paz e ser feliz. Vem para a frente o terceiro velhinho, que parece o mais esfarrapado, mas Jesus só tem agora um monte maior de moeda, e ele chama em voz alta: Mulher, vem com os teus pequeninos. A mulher jovem e macilenta vem para a frente de cabeça inclinada. Parece uma mulher choca entre a sua triste ninhada. Desde quando és viúva, mulher? Faz 3 anos, na lua de Tisri. Quantos anos tens? 27. São todos filhos teus? Sim, mestre, e não tenho mais nada. Tudo se acabou. Como posso trabalhar se ninguém me quer com todos estes pequeninos? Deus não abandona nem o verme que ele criou. Ele não te abandonará, mulher. Onde moras? Perto do lago, a 3 estádios fora da Betsaida. Ele me disse que viesse. Meu marido morreu no lago, era pescador. Ele é André, que ficou corado e querendo desaparecer. Fizeste bem, André, em dizer à mulher que viesse a mim. André se anima e murmura: O homem era meu amigo, era bom e morreu durante uma tempestade, perdendo também seu barco. Toma, mulher, isto te ajudará por muito tempo. Depois virá outro sol no teu dia. Sê boa, educa na lei os teus filhos, não te faltará a um por um, com grande piedade. A mulher vai-se com o seu tesouro apertando sobre o coração. E a mim? Pergunta o velhinho que fica por último. Jesus olha para ele e se cala. Nada para mim? Não é justo. A ela deu 6 vezes mais do que aos outros e a mim nada. Mas era mulher. Jesus olha para ele e se cala. Olhai todos se está havendo justiça. Eu venho de longe porque me disseram que aqui se dava dinheiro. Depois estou vendo aqui quem ganha demais e a mim nada se dá. Um pobre velho que é doente e quer que se creia nele. Venho, não te envergonhas de mim. Velho, não te envergonhas de mentir assim? Estás com a morte atrás de ti. A mente procuras roubar de quem está com fome. Por que queres roubar dos irmãos a esmola que eu recebi para distribuir com justiça? Mas cala-te, deverias ter compreendido pelo meu silêncio e pelo meu ato que eu havia te conhecido, e então seguir o meu exemplo de silêncio. Porque queres que eu te envergonhe? Eu sou pobre. Não, tu és um avarento e um ladrão. Vives para o dinheiro e para a usura. Eu nunca emprestei com usura. Deus é minha testemunha. E isto não é usura. Há de mais feroz roubar de quem tem verdadeiramente necessidade? Vai, arrepende-te, para que Deus te perdoe. Eu te juro, cala-te, eu te ordeno.
foi dito: não jurarás em falso. Se eu não tivesse respeito pelos teus cabelos brancos, eu daria uma busca em ti e em teu peito, acharia uma bolsa cheia de ouro, que é o teu coração. Vai-te embora. Mas agora o velhinho envergonhado, vendo-se descoberto em seu segredo, vai-se embora sem que seja necessário o som do trovão que há na voz de Jesus. A multidão o ameaça, o escarnece e o insulta como a um ladrão. Calai-vos, se ele errou, não querias vós também errar. Não queiras vós também errar. Ele falta com a caridade. É um desonesto. Vós, se o insultardes, falta com a caridade. Ao irmão que comete uma falta, não se insulta. Cada um tem o seu pecado. Ninguém é perfeito a não ser Deus. Eu precisei envergonhá-lo, porque não é lícito ser ladrão, a menos ainda ladrão que rouba dos pobres. Mas só o Pai é que sabe quanto sofri por dever fazer isso. Vós também sofrei com isso, ao verdes que um de Israel falta contra a lei, procurando defraudar o pobre e a viúva. Não sejais ambiciosos, que o vosso tesouro seja a vossa alma, não o dinheiro. Não sejais perjuros, que a vossa linguagem seja sincera e honesta, como as vossas ações. A vida não é eterna e a hora da morte chega. Vinde de modo que na hora da morte a paz possa estar em vosso espírito, a paz de quem viveu como um justo. Ide para as vossas casas. Piedade, Senhor, este meu filho é mudo por causa de um demônio que o maltrata. E este meu irmão é semelhante a um animal imundo, ele se revolve na lama e come excrementos. E um espírito maligno arrasta, ele mesmo sem querer, faz coisas imundas. Jesus se dirige para o grupo que está implorando. Ele ergue os braços e ordena: sai deles, deixa a Deus suas criaturas. Entre gritos e barulho dos dois infelizes ficam curados. As mulheres que os conduziam prostram-se e dando louvores a Deus. Ride para as vossas casas e sede reconhecidas a Deus. A paz esteja com todos. Ide. A multidão vai se comentando os fatos. Os 4 discípulos colocam-se ao redor do Mestre. Amigos, em verdade eu vos digo que em Israel estão todos os pecados, e os demônios aí fizeram sua morada. E não são possessões, só aquelas que tomam mudos e os lábios e levam os homens a viver como animais comendo sujeiras. Mas as mais verdadeiras e numerosas são aquelas que tomam os corações mudos para a honestidade e para o amor, fazendo deles um antro de vícios imundos. Ó meu Pai! Jesus abatido se assenta. Está cansado, mestre? Cansado não, meu João, mas desolado pelo estado dos corações e pela pouca vontade de se emendarem. Eu vim, mas o homem, ó meu Pai. Mestre, eu te amo, nós todos te amamos. Eu sei disso, mas sois tão poucos, e meu desejo de salvar é tão grande. Jesus abraça João e mantém a cabeça dele sobre a sua. Está triste. Pedro, André, Tiago, ao redor dele, olham-no com amor e tristeza. E a visão cessa assim.
essa visão também maravilhosa, onde Jesus vem se lamentando do estado do povo de Israel, sobretudo ele fala do povo dele, do povo para o qual ele veio para resgatar. Ele veio para resgatar todos nós, todos os seres humanos, mas especialmente ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Os seus se tornaram rebeldes, de corações endurecidos, rebaixando-se a um nível, se rebaixando até mesmo a níveis inferiores ao nível do animal. E Jesus se lamenta disso, Jesus fica pesaroso, Jesus fica triste de ver a situação. Alguns ainda com humildade, como aquela viúva, mãe daquelas crianças com necessidades, alguns outros com problemas, mas naquele velho que fica por último, ele vê ali a avareza, a dureza de coração, uma pessoa que prefere viver de forma externa numa miséria, mas escondendo que possui bens e quer usurpar daqueles que não têm nada. Como que o Senhor prescruta os corações, vê profundamente. E o Senhor sonda o nosso coração também, e Ele vê. Pode ver se nós somos como aquele cavalo rebelde, aquela parábola que ele conta do cavalo rebelde que recebeu tudo do rei, era amado do rei, mas prefere sair dos domínios do rei para locais estrangeiros, ir para outros, ser governado, ser manipulado por outros e ser judiado. E mesmo sofrendo, não é capaz de ter um profundo arrependimento e voltar e buscar esse retorno para casa, para ficar submetido ao seu verdadeiro dono, ao seu verdadeiro Senhor. Nós temos um verdadeiro dono, um verdadeiro Senhor, que é nosso Pai, que é nosso Criador, Deus que quer nos de volta para Ele, quer nos curar, quer nos resgatar da escravidão, das misérias, das mazelas humanas, ao qual o pecado nos colocou. Mas muitas vezes nosso coração ainda se mantém endurecido e não escuta os apelos de Deus, não escuta os apelos que Deus fez enviando o seu próprio Filho para dar a vida. Nós tivemos agora a Semana Santa, a Páscoa, esse momento forte de reflexão, de chamado à conversão, onde o Senhor ali dá a sua própria vida, derrama o seu próprio sangue. O Filho de Deus dá a sua vida em resgate da vida dos demais filhos, das demais criaturas. E muitas vezes o homem não entende, o homem se fecha e não quer saber de Deus, não quer olhar para esse dom espetacular, esse dom extraordinário de ter um Deus que dá a sua vida, que quer de volta. Poderia simplesmente Deus abandonarmos a nossa própria sorte, deixarmos perecer, mas Ele nos ama com amor incompreensível. A nossa mente não é capaz de compreender o amor de Deus para conosco e nem mesmo assim é capaz também de se render. Que nós possamos pedir o auxílio da graça, da misericórdia do Senhor para nos voltarmos, para retornarmos à casa, ao convívio, ao domínio dEle, ao governo dEle na nossa vida, para que a nossa vida seja ajustada, seja ordenada e nós possamos assumir o posto para o qual Ele nos fez e assim correspondermos ao chamado, à finalidade da nossa vida, que é sermos para Deus. Nós precisamos ter isso presente, precisamos nos convencer disso. E esse período da Quaresma, Semana Santa, é mais do que um convite, é um apelo, é um chamado, é um apelo para esse retorno nosso, que nós não nos façamos de mocos,
de surdos e de indiferentes diante desse apelo do Senhor. Mas voltemos para casa, voltemos para o governo dele na nossa vida. E dando sequência aqui na leitura, no capítulo 62, Jesus procurado pelos discípulos enquanto reza na noite. 5 de novembro de 1944. Vejo Jesus sair fazendo o menor barulho possível da casa de Pedro em Cafarnaum. Compreende-se que ele pernoitou lá para contentar o seu Pedro. É ainda noite alta. O céu parece um bordado de estrelas. O lago reflete apenas este brilho, mas vê-lo se adivinha este lago tranquilo que dorme sob as estrelas, pelo suave sussurro das águas sobre o seu leito. Jesus encosta novamente a porta, olha o céu, o lago, o caminho. Pensa um pouco e depois se encaminha, não ao longo do lago, mas em direção ao povoado, percorrendo-o em parte, indo depois para o campo. Entra nele, caminha, aprofundando-se ali. Pega uma vereda que leva às primeiras ondulações de um terreno plantado com oliveiras. Se introduz nesta paz verde e silenciosa e lá vai prostrar-se em oração. É uma oração ardente. Ele reza de joelhos e em seguida, como que fortalecido, põe-se de pé e reza ainda, com o rosto erguido para o alto. Um rosto ainda mais espiritualizado pela nascente luz que vem de uma serena aurora de verão. Reza agora sorrindo, enquanto que antes suspirava forte como se estivesse sob o peso de algum grande sofrimento moral. Reza com os braços abertos. Parece uma cruz viva, alta, angélica, de tão suave que é. Parece abençoar todo o campo. O dia que nasce, as estrelas que desaparecem, o lago que se revela. Mestre, procuramos tanto a ti, vimos a porta encostada pelo lado de fora, quando voltamos da pesca e pensamos que tivesse saído, mas não te encontrávamos. Enfim, um camponês que estava enchendo suas cestas para levá-las para a cidade foi quem nos informou. Nós estávamos te chamando, Jesus, Jesus, e ele nos disse: Estais procurando o Rabi que fala às multidões? Ele se foi por aquele caminho acima em direção ao monte. Ele deve estar no olival do Miqueias, porque vai lá frequentemente. Eu já ouvi outras vezes. Ele tinha razão. Por que saístes assim tão cedo, mestre? Por que não descansaste? Talvez a cama não estava cômoda. Não, Pedro, a cama estava cômoda e o quarto muito bom. Mas eu costumo fazer assim frequentemente para soerguer o meu espírito e para unir-me ao meu Pai. A oração é uma força para si e para os outros. Tudo se consegue com a oração. Se não há graça, que nem sempre o Pai concede, e não se deve pensar que isto seja desamor, mas sempre crer que isso é uma coisa querida por uma ordem que rege as sortes de cada homem, cujo escopo é o bem. Certamente a oração dá paz e equilíbrio para poder resistir a tantas coisas que incomodam, sem sair do caminho santo. É fácil, sabes, Pedro, ter a mente ofuscada e o coração agitado pelas coisas que nos circundam. E com uma mente ofuscada e um coração agitado, como pode-se ouvir a Deus?
É verdade, mas nós não sabemos rezar. Não sabemos dizer as palavras que tu dizes. Dizei aquelas que sabeis, como as sabeis. Não são as palavras, mas os movimentos que as acompanham que tornam as orações agradáveis ao Pai. Nós gostaríamos de rezar como tu rezas. Eu vos ensinarei a rezar também. Eu vos ensinarei a mais santa das orações. Mas para que ela não seja uma fórmula vazia sobre os vossos lábios, eu quero que o vosso coração tenha já em si pelo menos um mínimo de santidade, de luz, de sabedoria. Por isso é que eu vos instruo. Depois eu vos ensinarei a santa oração. Quereis alguma coisa de mim? Vós me andastes procurando? Não, mestre, mas há muitos que estão querendo muito de ti. Já chegou gente que veio de perto de Cafarnaum. Eram pessoas pobres, doentes, pessoas angustiadas, homens de boa vontade, com o desejo de se instruírem. Nós lhes dissemos, visto que nos perguntavam de ti: o mestre está cansado e dormindo. Ide-vos embora. Voltai no próximo sábado. Não, Simão, isto não se diz. Não existe só um dia para a piedade. Eu sou o amor, a luz, a salvação, todos os dias da semana. Mas até agora falaste só aos sábados. Porque eu era ainda desconhecido. Mas à medida que eu for ficando conhecido, todos os dias serão de efusão de graças e de graças. Em verdade, eu te digo que virá um tempo em que nem o espaço de tempo que é concedido a um pássaro para repousar sobre um ramo e saciar-se de grãozinhos será dado ao Filho do Homem para o seu repouso e sua alimentação. Mas assim ficarás doente. Nós não permitiremos isso. Tua bondade não deve fazer-te infeliz. E tu achas que eu possa me tornar infeliz por isso? Oh, mas se o mundo todo viesse a mim para me ouvir, para chorar os seus pecados e as suas dores sobre o meu coração, para ser curado na alma e no corpo, e eu me consumisse em falar-lhe, em perdoá-lo, em derramar sobre ele o meu poder, aí sim então eu seria muito feliz. Pedro, a ponto de nem mais recordar com saudade do céu, no qual eu estava no Pai. De onde eram esses que vieram a mim? De Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, até de Tiberíades e de Gerzesa tinham vindo, e das centenas e centenas de pequenas cidades espalhadas entre uma e outra. Ide a eles e dizei-lhes que estarei em Corazim, em Betsaida e nas cidades entre esta e aquela. Por que não em Cafarnaum? Porque eu sou para todos e todos me devem ter. E depois, lá está o velho Isaque, que me espera. Não fique ele desiludido em sua esperança. Tu nos esperas aqui, então? Não, eu vou e vós ficais em Cafarnaum para encaminhar as multidões para mim. Depois eu virei. Nós vamos ficar sozinhos. Pedro está preocupado. Não fiques preocupado, que a obediência te faça alegre e com ela tenhas a persuasão de seres a mim um discípulo útil, e contigo e como tu estes outros. Pedro e André, com Tiago e João, se tranquilizam. Jesus os abençoa e se separam.
Assim termina a visão desse capítulo 62 do volume 1, onde os discípulos vão atrás de Jesus que saiu para orar. E o Senhor aqui traz uma lição tão linda e importantíssima sobre a oração. Como que é essa oração? Olha o que ele vai dizer. A oração é uma força para si e para os outros. Tudo se consegue com a oração. Se não há graça, que nem sempre o Pai concede, olha só. Se não se concede a graça, que muitas vezes o Pai não concede através da oração, não se deve pensar que se Deus não está concedendo essa graça, seja porque Deus não ame, mas Ele sempre quer dar para o homem algo, e existe também Deus é ordenado, então nem sempre a oração vai alcançar de Deus a graça. Por causa dessa ordenação, existe uma ordem que rege as coisas celestiais. E existe ali também, ele fala, a sorte de cada homem, cujo escopo é o bem. Na verdade, Deus sempre vai trabalhar pelo bem do homem, mas nem sempre vai conceder a graça, mas concede outras coisas. Certamente a oração dá paz e equilíbrio, olha só. Então, muitas vezes as pessoas rezam pedindo graças, pedindo bens, pedindo bênçãos, e se esquece que mais importante até mesmo do que os bens que se está se pedindo, porque se considera que é importante, ter a paz e o equilíbrio é importantíssimo, é imprescindível. Uma alma que vive em paz, que vive no equilíbrio, não tem necessidade de pedir muita coisa para o Senhor. E com certeza, um pouco que essa alma pedir, o Senhor vai conceder de forma abundante, porque é uma alma que confia. Então, em vez de a gente estar pedindo coisas e coisas para Deus, nós deveríamos pedir a paz, pedir o equilíbrio, pedir a confiança. E olha só o que um coração que vive em paz e é equilibrado, ele pode resistir há tantas coisas que incomodam sem sair do caminho santo. Faz com que esse homem, essa pessoa seja resistente às coisas do mundo, seja resistente às tribulações, seja forte, seja constante no caminho de santidade. Aí ele diz, é fácil, sabes, Pedro, ter a mente ofuscada e o coração agitado pelas coisas que nos circundam. Olha só como é fácil, e é verdade. O Senhor não mente, mas assim a gente pode constatar isso na nossa própria vida, o quanto que a nossa mente pode ser ofuscada e o nosso coração ficar agitado diante das coisas que nos cercam, diante das circunstâncias que estão ao nosso redor, diante das realidades que a gente toca, o quanto que isso pode nos perturbar o nosso coração, deixar ele agitado, deixar a nossa mente ofuscada, a gente não conseguir compreender o que o Senhor está dizendo, o que o Senhor está comunicando, e muito menos até ver, enxergar, fica com a visão turvada, com a visão nas trevas. Então nós precisamos ter isso presente, de não deixar com que as coisas desse mundo, com que as realidades que a gente vive, a forma com que a gente vive, a vida que a gente vive aqui na Terra, que é sim uma vida de privação, de limitação, de misérias, que essas realidades elas tirem de nós essa paz interior, esse equilíbrio interior. E aí ele continua, e com uma mente ofuscada e um coração agitado, como pode se ouvir a Deus? Então como é que o homem vai conseguir ouvir Deus se a sua mente está ofuscada e o seu coração está agitado? Não dá. Pode orar o dia inteiro, repetir palavras, falar e falar e falar e rezar. Muito, muito, muito. Às vezes a pessoa pode rezar bastante, rezar em quantidade, mas será que a oração feita na quantidade tem a qualidade realmente de uma oração que que alcança Deus? Porque uma oração que alcança Deus é uma oração que não só comunica, que fala, mas é uma oração que escuta Deus,
que ouve Deus falar, que está aberto para a comunicação de Deus para com a alma. Muitas vezes a gente acha que a oração é aquela que é repleta de palavras, onde a pessoa fala, fala, fala. Então ela está rezando, mas a oração mesmo, ela precisa ter essa comunhão de comunicação. O homem fala pouco e escuta mais. Precisa ter essa presente dessa necessidade, assim como fazendo essa comparação um pouco boba, mas nós temos uma boca e dois ouvidos, então também na oração nós precisamos falar menos e escutar mais o Senhor. É necessário que se fale na oração? E em certos momentos sim é necessário, mas na maior parte do tempo, então assim, vamos considerar que 2 vezes mais de tempo nós deveríamos dedicar à escuta do que o Senhor quer dizer na oração. Então nós nos colocamos em oração, nós nos colocamos em contato com o Senhor, mas mais para escutá-lo do que para falar, mais para ouvi-lo, mais para compreender aquilo que Ele quer nos dizer, aquilo que Ele quer nos ensinar, aquilo que Ele quer nos orientar. Mas muitas vezes a gente está fechado, está atribulado, está inquieto, está agitado e não consegue, não vai conseguir ouvir Deus. Vai falar muito, mas ouvir, talvez não escute nenhuma palavra sequer. E aí, às vezes nós vamos reclamando, mas o Senhor não escuta a minha oração. Mas será que nós estamos escutando realmente o que Deus quer de nós? O que Deus quer conosco? O que Ele quer? Que correspondência que Ele quer conosco? E aí o Pedro vai dizer, Senhor, mas isso é verdade, mas a gente não sabe rezar, ensina. Nós queremos rezar igual o Senhor reza. E outra coisa importante que o Senhor vai dizer aqui, que ele vai sim ensinar eles a rezar, mas primeiro ele está instruindo ali esses discípulos, fazendo instruções, dando ali uma arrumada, uma endireitada, uma ordenada na vida deles, para que quando ele vier trazer o ensinamento da oração, como que o homem deve dirigir a oração ao Senhor, não sejam palavras vazias, não sejam apenas fórmulas vazias, como ele fala, mas que seja aquilo que realmente brota do coração, não apenas dos lábios, mas que brote do coração da pessoa que está se colocando em oração. E para isso ela precisa ter ali uma instrução, uma orientação antes. Então, se o Senhor tivesse ensinado, né, imaginemos aqui que já de pronto, ali logo no comecinho da caminhada, o Senhor já tivesse ensinado a oração do Pai Nosso para os discípulos, que efeito essa oração iria surtir? Que entendimento eles iam ter dessa oração, que é a oração do Senhor, que é a oração das orações, que é a oração que contempla tudo que nós precisamos na nossa vida, está contida no Pai Nosso. Imagina se já tivesse ensinado de cara, eles não teriam compreendido praticamente nada. Se até hoje, se a gente pensar, até hoje a igreja ainda, nós não compreendemos ainda, por causa de falta de instrução, nós ainda não compreendemos realmente o que significa a oração do Pai Nosso. Quantas pessoas podem dizer, nossa, eu entendi o que o Senhor ensinou, o que contém essas palavras do Pai Nosso, que é uma oração tão pequena, é uma oração tão sucinta, porém ela contempla tudo que nós precisamos rezar, tudo que nós devemos expressar e fazer essa comunicação com o Senhor está contida no Pai Nosso, nessa oração pequena. Mas se a gente não é instruído antes, a gente só vai repetindo, a gente repete. Toda Santa Missa que a gente vai, a gente reza o Pai Nosso, toda celebração, quem reza o terço, o rosário, quantos Pai Nossos não é rezado, mesmo quem não reza o terço, não reza, mas reza, de repente, ali pelo menos uma vez no dia, reza o Pai Nosso no seu dia. E quantas pessoas poderiam dizer assim, que realmente entende o que está rezando, sabe o que significam aquelas palavras? Então, é importante essa instrução. E nós temos a graça de termos uma catequese, um ensino maravilhoso sobre a oração do Pai Nosso no catecismo. Eu até pouco tempo atrás, eu diria que há uns 4 anos atrás, eu acho que deve dar mais ou menos isso. Talvez um pouco mais, mas assim, em torno de 4 anos ou um pouco mais.
é que que eu descobri a oração do Pai Nosso no catecismo. Porque como a gente, assim como todo bom católico, entre aspas, né, como vamos colocar bastante aspas nisso, não tocamos, não buscamos nos instruirmos no catecismo. E o catecismo é uma pérola, é uma fonte de ensinamento, de sabedoria, é um depósito de instrução da igreja para nós católicos, para nós. É uma preciosidade o que tem de formação, de catequese, por isso que é o catecismo, de catequese, de ensino, de coisas maravilhosas, extraordinárias estão no nosso compêndio, no compêndio do catecismo da igreja. E uma dos ensinos que tem lá é a oração do Senhor. Fala dos 7 pedidos. Tem a destrinchada, parte por parte do Pai Nosso. E quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu, quantos anos, e eu não sabia de nada disso. Eu rezava a oração do Pai Nosso como uma oração. Qualquer era a oração que Jesus ensinou, sim, mas não tinha noção da importância dessa oração até que eu descobri ela no catecismo. E eu destrinchei lá, li lá e fui me apaixonando e fui vendo, nossa, quanta preciosidade, quanta instrução, quanto ensino. Então a oração do Pai Nosso hoje ela não tem mais o mesmo significado, não tem mais o mesmo valor que tinha antes, a partir do conhecimento. Claro que ainda me falta muito, ainda estou muito longe de compreender realmente a essência dessa oração, mas lá já dá uma base muito boa, uma base assim que dá solidez para quando nós formos orar compreendermos. E hoje, mais do que tudo, com a divina vontade, com o livro do céu da Luísa Picarreta, a gente vai compreendendo mais o para que dessa oração, para que o Senhor ensinou, o que é realmente a oração do Pai Nosso, que é essa semente do reino, esse germe do reino que foi depositado lá no início, lá nos apóstolos, e a igreja ao longo de 2000 anos vem repetindo essa oração e pedindo a vinda do reino, pedindo a vontade de Deus, para que a vontade de Deus aconteça assim na terra como é no céu. Mas quantas vezes a gente reza isso e não sabe o que está falando, não sabe o que está rezando, não sabe o que significam essas palavras. Então essa oração não pode mais passar pela nossa vida. Então quem está ouvindo, se nunca foi buscar no catecismo, busque, vai lá no... eu agora não me lembro de cor, não estou com o catecismo aqui agora na mão, mas está mais para o final do catecismo, se eu não me engano, se não é a última parte do catecismo, é ali, mas está da metade para frente, mas está fácil, é só buscar no índice, lá vai encontrar. Busque entender, compreender essa oração. É maravilhoso, é estupendo, e nós não podemos ser católicos sem conhecer a nossa fé. E o catecismo ele ensina a nossa fé. Ele dá instruções claras de como viver a nossa fé na igreja, no tempo, aqui na terra, enquanto estamos peregrinando, enquanto somos essa igreja que peregrina sobre a terra. Então que esse trecho de hoje, que esse texto, esse ensino de hoje do Senhor sobre a oração, ela desperte em nós, desperte no nosso coração o desejo de saber mais sobre a oração, de como que é essa oração das orações, como que é essa oração que o Senhor depois foi ensinar para os apóstolos, para os discípulos, e que a igreja reza até hoje e vai rezá-la, para que seja cumprida a vontade de Deus na terra como é cumprida no céu, que o reino venha acontecer no meio de nós, que o reino de Deus se estabeleça no meio das criaturas. Então, finalizando essa partezinha de hoje, e depois a gente continua no capítulo 63. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.